Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje o meu papo com vocês é sobre um filme muito interessante, mas não interessante por causa de seu conteúdo, mas por causa da história desse filme, sabe? É bem triste, na verdade, mas eu queria comentar com vocês porque eu acho que muita gente não sabe. Primeiro, eu quero falar da questão da evolução tecnológica, né? É uma coisa nostálgica para mim, porque eu lembro de antigamente, quando eu era criança, que eu ia nas locadoras pegar os VHS. E apesar dos VHS ser bem assim, retrô, digamos assim, porque tinha que rebobinar, porque quando o filme tava sujo, né, tu não conseguia ver direito na fita de vídeo, ficava aqueles embaçados que era horrível, tinha que ficar limpando a fita, às vezes o cabeçote do aparelho, né? E era louco, mas ao mesmo tempo em que isso era muito difícil, eu acho que só quem viveu na minha época sabe a emoção que era ir atrás, caçar aquele filme nas locadoras e a vitória de conseguir pegar aquele filme e assistir ele. Hoje em dia não, né? É tudo uma facilidade, às vezes fica até um pouco chato, porque qualquer filme que tu quiser, é só olhar na internet que tá lá, então não tem a emoção de ir atrás. Isso pra mim é um pouco chato. E depois da fita de vídeo, né, vieram os DVDs. Eu fiquei meio que receoso, não gostava dos DVDs porque estavam ocupando uma coisa que eu gostava muito, que era o VHS. Mas tudo bem, né? Eu aprendi a gostar, inclusive a minha coleção é basicamente de DVD. Depois do DVD vieram os Blu-rays, né? Os Blu-rays, eles... Eu não tenho Blu-ray, não faço questão, porque além de ser muito caro, né? É uma coisa que também é passageira. O DVD tá ali competindo, ao meu ver, com o Blu-ray. E tudo que eu quero tem DVD. Apesar de estar ficando mais difícil. Por exemplo, o filme do Coringa na loja só chegou em Blu-ray. Eu tive que encomendar o DVD. Mas pelo menos veio, entende o que eu quero dizer? E agora, né, parece que o Blu-ray é o último objeto físico, assim. Agora é tudo por internet, né? Baixar online, essas coisas. Netflix, Hulu, essas coisas, né? E pra mim não é legal, porque eu, como colecionador, gosto muito de sentir o objeto físico. Gosto de pegar o meu DVDzinho aqui, né? E ler a capa, admirar a capa, ler a sinopse atrás dele, ficar vendo. Eu gosto desse tipo de coleção, sabe? Então, pra mim, é bem triste ver que estão deixando de fazer os DVDs, os Blu-rays, e agora é só pela internet, por essas plataformas de filmes, né? Eu acho triste, sinceramente, é uma pena que isso esteja acontecendo. Mas sim, por que eu tô falando disso? Porque ao mesmo tempo que eu acho triste, de certa forma, é uma vantagem. Porque vocês já ouviram falar em filmes perdidos? É triste, mas acontece. Eu fiz uma listinha e contei um total de 303 filmes perdidos. Mas o que são filmes perdidos? São aqueles filmes que são feitos, mas por algum motivo eles não existem mais. Não adianta ir na internet, não adianta esperar passar na TV, não adianta ir na locadora, esse filme não existe. Então é aquela coisa, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. É triste, né? Mas aconteceu e muito, como eu mencionei. E no meio dessa história eu quero falar de um filme específico, que é Londres Depois da Meia-Noite, de 1927. É um filme de terror. Foi o primeiro filme de vampiros dos Estados Unidos, feito nos Estados Unidos, e foi o segundo filme de vampiros. O primeiro foi o Nosferatu, que também quase foi um filme perdido, porque, para quem não sabe, Bram Stoker não autorizou que usassem a história do livro dele para fazer Nosferatu, então tiveram que mudar tudo de Nosferatu, o nome dos personagens e tal. Apesar disso, a história ficou parecida. Por isso, a família de Bram Stoker, esse cara, né, o autor de Drácula, processou a produtora de Nosferatu e ganhou. Por conta disso, foi exigido que todas as cópias do filme de Nosferatu fossem destruídas. E realmente foram. Só que algumas pessoas esconderam algumas cópias. E graças a essas cópias que foram escondidas no passado, a gente pode ver o Nosferatu hoje em dia. Mas se não fosse por essas pessoas terem escondido, Nosferatu seria um filme perdido. Mas e sobre Londres Depois da Meia-Noite?
O filme foi dirigido por Todd Browning e foi lançado em 9 de dezembro de 1927. A história é de um professor chamado Edward Burke, que 5 anos depois está investigando a morte de um homem chamado James, aparentemente suicídio. Só que o Edward Burke começa a suspeitar que não foi um suicídio, foi um ataque de vampiros. Esse professor foi interpretado por Lon Chaney, que era muito famoso por se caracterizar de umas formas bem assim divergentes umas das outras. É tipo Johnny Depp com Piratas do Caribe, com o Edward Mãos de Tesoura. Esse era Lon Chaney. E o filme aparentava ser muito interessante. Mas o que aconteceu? Houve um incêndio na empresa, né, na produtora onde o filme estava armazenado. E todas as cópias, todos os arquivos do filme até então foram destruídas pelo incêndio. A única coisa que foram salvas e foram divulgadas há pouco tempo atrás são 24 fotos do filme. E essas fotos é tudo que se tem dessa história, o que é uma pena. Muita gente especula que como é que um filme desse, que inclusive foi um sucesso na época, foi destruído no incêndio. Não houveram outras cópias em outros lugares? Mas parece que não. O filme não existe mais. E a gente, né, não vai ter a oportunidade de ver esse filme, que pelas fotos parece ser muito legal e muito interessante. Tô postando aí algumas fotos para vocês verem, né? E eu fico pensando, assim, apesar da tecnologia ter facilitado muito a gente ver filmes e ter meio que estragado a emoção de ir atrás de um filme que se quer muito, ao mesmo tempo, nos dias de hoje, é praticamente impossível a gente perder um filme, né? É tudo feito digitalmente, a cópia entra na internet e não sai nunca mais. É complicado, sabe? Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Mas é isso, pessoal. Londres depois da meia-noite, até o título assim me parece bem legal, bem macabro, né? Eu gosto dessas ideias. É um filme que nós nunca vamos ter oportunidade de ver. Mas, quem sabe um dia eles não façam uma reinvenção, uma espécie de remake, né? Pra gente poder meio que ter o gostinho de ver esse filme no cinema, mesmo que não seja o original. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão aqui. Comentem que eu respondo se for necessário, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau!